Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre o choque hemorrágico, principalmente no contexto de trauma. Meu nome é Leonardo Goltara, é um prazer ter vocês conosco aqui. Eu sou médico emergencista, supervisor do programa de residência de medicina de emergência da Faculdade Multivix. Comigo ela, a nossa super co-host, a nossa queridíssima Luísa Brown. Bem-vinda, Lu. Fala, galera. Vamos para mais um, né, Léo? E hoje nós temos um convidado mais que especial. Ele veio do Rio de Janeiro para participar do nosso projeto, para participar do nosso podcast. Ele é um dos editores do Tratado de Medicina de Emergência da Abramed, Dr. Daniel Schubert. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Léo, eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra estar aqui no podcast, né? Então, assim, tô me sentindo mais honrado do que qualquer outra coisa. Depois de uma muqueca capixaba, né, gente? Deu pra dar... A gente tá aqui no café justamente para dar aquele levante com a muqueca que tava deliciosa. Essa é uma promessa que eu deixo registrada, já falo toda vez. Prometeu, cumpriu, gente. Pagou, tá pago. Ele prometeu, falou, vou te trazer, vou te pagar uma muqueca, foi e fez. Todos os emergencistas que vierem conhecer Vitória, a muqueca é por minha conta, tá mais que prometido. É um prazer comer muqueca. Qualquer desculpa é boa desculpa para comer muqueca. Mas o tema de hoje não é muqueca. Hoje nós vamos falar sobre choque hemorrágico, né, Lu? Sim, né, Léo? Hemorragia, principal causa de choque aí quando no contexto de trauma, né? E ninguém melhor do que esse maravilhoso aqui para falar com a gente um pouquinho sobre isso. Treinado nos melhores contextos do Rio de Janeiro, onde mais a gente aprende a tratar baleados por fuzil. Afeganistão, Rio de Janeiro. No Rio. É uma estatística que, infelizmente, a gente não deve se orgulhar, né? Mas é o que a gente observa no dia a dia, infelizmente. O Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso. Graças a Deus tem você lá. É raiz. Graças a Deus tem você e mais um monte de emergencistas maravilhosos lá. Mas vamos falar de choque hemorrágico. Vocês têm... Como é que é o dia a dia lá? Como é que é? Tem pego muito trauma? Como é que tá essa realidade para vocês lá dentro? Assim, né? Por incrível que pareça, a gente fala isso... A gente até brinca bastante sobre isso, embora seja algo um pouco triste, mas a gente no Rio, pelo menos nos grandes departamentos de emergência, a gente começou a ver cada vez menos pacientes vítimas de ferimentos de arma de fogo chegando com vida ao hospital. Justamente porque o perfil das armas ela mudou bastante. Então, o fuzil, né, a arma de alta energia cinética, tem uma questão que caiu na prova de título de especialista esse ano, ela causa tanta destruição que é realmente uma arma de guerra. Então, ela não é feita para... Ela é feita para matar, efetivamente. Ela não é feita justamente para incapacitar, como são as outras armas de uma energia cinética um pouquinho menor. Mas sim, a gente tem um grande volume de trauma, uma cidade grande, infelizmente muito violenta. Então acaba que a gente tem uma certa expertise nesse tipo de atendimento efetivo. E aí, Schubert, a gente sempre comenta, né? Nenhum lugar melhor estaria do que o emergencista nesse departamento de emergência para atender esse paciente. E aí, uma pergunta que eu faço para você é de que forma a gente consegue gerenciar dentro das prioridades do atendimento do paciente grave e do paciente de trauma no departamento de emergência? Isso é uma coisa muito legal porque o que a gente tem que entender é o racional e o mindset do emergencista. Então, é o que eu falo para os meus residentes lá na nossa maior emergência da América Latina. Por mais que a gente goste de ficar com o doente, goste de manejar toda a fisiopatologia do choque, o que boa parte desses doentes precisa é de velocidade no tratamento definitivo das lesões. Então, quando a gente fala hoje em trauma penetrante, eu estou falando em controle do tratamento definitivo cirúrgico o mais rápido possível. Então, eu gostaria muito que, como a gente tem, né, várias métricas, né, de porta eletro, porta infarto, né, porta-agulha na trombólise, tanto do AVC quanto do IAM. A gente, na minha cabeça, deveria ter um porta-sala cirúrgica. Porta-bisturi. Porta-bisturi, principalmente para o trauma penetrante de torso, que é algo bastante comum e que a gente sabe que tem uma certa
relação tempo-dependente das intervenções definitivas. A questão do trauma, inclusive, a gente começou brincando aqui com uma coisa triste, como você disse, mas a gente, até como mecanismo de defesa do ser humano, a gente acaba... Faz piada, né? Fazendo piada. Mas os traumas, além do trauma, o choque hemorrágico é muito importante no trauma, não só nos traumas penetrantes, mas em outros tipos de trauma também. Traumas contusos e traumas fechados. Muda o gerenciamento desse paciente conforme o tipo de trauma? Como é que é isso? Então, hoje na minha cabeça a gente tem essas grandes diferenças, né? Porque o trauma contuso, ele é um trauma, ele é muito mais complexo do ponto de vista fisiopatológico do que pode estar dando de errado com o paciente do que o trauma penetrante. Porque o trauma penetrante entrou, saiu, lesionou e aí fez todo o caminho da lesão. Claro que a gente não consegue estimar geralmente, mas é ali que está a lesão. O trauma contuso, dependendo do mecanismo, você pode ter, às vezes, né, um baço rompido e um TCE grave. Você pode ter, né, um pneumotórax associado com uma pelve aberta. Então, você tem várias lesões que ocorrem ao mesmo tempo e você tem que priorizar efetivamente, né, seguindo, obviamente, o protocolo internacional do ABCDE do trauma, mas entendendo as particularidades de cada lesão que podem mascarar um pouco o que está ali por trás. Então, é muito mais desafiador, na minha cabeça, a gente atender um bom trauma contuso do que efetivamente um trauma penetrante, né? Um baleado, beleza, você vai resolver, vai fazer, mas está ali, está resolvido, né? Teoricamente, empacota e sobe para o centro cirúrgico, a equipe da cirurgia resolveu o problema. Já a questão do TCE, primeiro você tem uma atenção mais especial ali na via aérea, você tem que entender o que efetivamente está acontecendo ali com o doente, se ele já entrou com hipertensão intracraniana, se esse choque é um TRM, o que está acontecendo ali. Então, a gente acaba, muitas vezes, precisando mais de exame complementar e aí o tratamento definitivo do doente, a gente acaba tendo um arcabouço diagnóstico mais refinado nesses pacientes efetivos. E aí, quando você fala, essa questão do ABCDE é um grande norte pra gente, né? E dentro do ABCDE, a gente identifica que esse paciente, ele tem um choque. E no contexto de trauma, a gente pensa primeira, segunda, terceira hipótese num choque hemorrágico. Primeira hipótese é hemorragia, a segunda é sangramento, né? A terceira é perda sanguínea. A quarta é hipovolemia. A terceira é perda sanguínea, a quarta é hipovolemia. Então a gente consegue destrinchar que tipo de choque é esse. Agora, a classificação do choque, ela auxilia a gente de alguma forma para pensar no tratamento desse paciente, do que ele vai precisar mais para frente ou não? Não, pega isso e joga no lixo. Pega esse negócio, aquela tabelinha do ATLS. Aquela tabelinha 1, 2, 3, amassa o papel, arranca aquela página e joga no lixo. Porque aquela tabelinha, né, ela é algo muito do que a gente efetivamente observa na prática. Então, a história dessa tabela, né, anedoticamente, ela veio de uma série de casos do Vietnã. Então, é bem antiga, é um mecanismo de trauma penetrante em sua maioria e efetivamente você tinha esses choques grau 1, 2 e 3 que retrospectivamente eles foram classificados. Mas claro que a gente observa muito isso na prática e a gente acaba associando uma coisa na outra. Mas para guiar, né, para abrir protocolo, para você orientar sua conduta utilizando uma tabela como aquela que é extremamente rígida e fechada, pega aquilo e joga no lixo. É bom para você ter que cobrar na prova, né? O pessoal gosta, né? Prova de residência, prova disso. Eu odeio essas decorebas. Mas, assim, do modo geral, você sabe que existem espectros de gravidade que o grau 1 não necessariamente é benigno, né? E o paciente evolui muitas das vezes muito rápido pelos diferentes graus de choque. Então, isso do ponto de vista acadêmico, não tem nem tanta força científica, mas eu entendo a discussão acadêmica que isso leva, mas do ponto de vista prático não tem. Não tem aplicabilidade, pelo menos a gente não usa isso na nossa prática. E como é que faz no ponto de vista prático, na prática de vocês? No ponto de vista prático, é chato falar isso, mas vem muito do feeling do paciente. Uhum. Então, o paciente do trauma, aquele trauma clássico que o paciente chega pálido, taquicárdico, hipotenso, rebaixamento de nível de consciência, aquele é fácil de você resolver. O doente claramente está chocado, você consegue saber isso. Nosso maior problema é aquele doente que está limítrofe. Que aí ele está com uma pressão que não está muito baixa, ele está um pouquinho mais taquicárdico, e aí a gente lança a mão muitas vezes do choque index, que o choque index que é
né, a pressão sistólica que a gente usa para fazer essa conta, né, da frequência cardíaca dividida pela pressão sistólica do paciente. Então, a gente sabe, né, que ali em torno de 0,8 a gente já tem evidências que sugerem que esse paciente esteja efetivamente precisando de um protocolo de transfusão maciça, né, ou seja, ele vai precisar de sangue eventualmente. Mas aí que está, a dificuldade do trauma é que se é algo simplesmente hemorrágico, tranquilo, você consegue resolver. Quando você joga o TCE nesse meio, nessa salada de frutas ali, que o negócio começa a ficar complexo, porque geralmente o TCE tem mecanismos compensatórios um pouquinho mais diferentes, então a pressão tende a subir um pouquinho mais, a frequência cardíaca tende a descer, mas se tem isso mais o baço roto, né, que é o exemplo que a gente traz, ou uma pelve aberta, aí é uma catástrofe, porque o doente é muito mais grave e você vai precisar manejar várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que a gente gosta tanto de atender o trauma, efetivamente, né, que é sempre um grande desafio. Quando eu tô indo para 20 e alguns anos de formado. Tá velho, hein? O tio tá rodado. Long time. O tio tá rodado, já tem cabelo branco, já cresceu pro lado um pouquinho. Eu era magro, tá, pessoal? Eu era magro. Eu tenho fotos que comprovam que um dia eu fui magro. Seleciona essas fotos aí pra estar passando pra você. Acredite se quiser, né? Depois o carioca que conta mentira, né? Mas tudo bem. Mas assim, eu lembro quando eu fiz o ATLS pela primeira vez, que a gente tinha uma vontade psicopática quase, de pegar 2 acessos calibrosos com gel com 14 ou 16 e descer soro no paciente. E essa era a recomendação, e isso lá no ano de 2002. E descer soro no paciente, e era cristalóide, soro fisiológico, aberto, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Até dava o bem-estar, né? Você viu o soro descendo, você ia ficando mais confortável, né? O soro, em vez de pingar, quando a gente abriu o equipo ali, se em vez de ele cair gotinhas, se ele caísse uma coluna d'água... pronto, era... porra, agora está calibroso. Fiz alguma coisa por esse paciente. Não, ainda mais quando pegava a bolsinha e apertava. E a sua ansiedade toda na bolsinha do soro se apertava. Estou salvando essa vida, né? Exatamente. E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Por que a recomendação hoje em dia não é mais sair dando esse monte de soro como outrora era? Isso na verdade, de novo, né? Ele vem de estudos, principalmente feitos lá nos Estados Unidos, né? Que são os grandes estudiosos do trauma, até pelo envolvimento nas guerras que eles têm, mas vamos deixar isso de lado. Por quê? Porque começaram a ver que conforme você passava essas recomendações antigas de 2 litros em cada braço, né? De cristalóide, né? Que passava no total de 4 litros, o doente, ele evoluía muito mal. Se ele sobrevivesse, que já era difícil ele sobreviver, o que acontecia era que ele gerava, né, todo esse soro que era administrado, esse cristalóide, ele ia para o terceiro espaço. E aí o que acontecia? Se acontecia o problema de você ter hipertensão intraabdominal. Então as suturas elas não fechavam, as barrigas tinham que ficar abertas, o doente ficava com peritoneostomia. Isso se ele sobrevivesse, porque como você passa ali 4 litros de cristalóide, você acaba hemodiluindo ainda mais esse paciente, você dilui mais os fatores de coagulação, então ele começa a não coagular. Então você gera uma coagulopatia dilucional, fora que no caso do soro fisiológico, quantidade de cloreto acentuado, você gera uma acidose hipercorêmica associada, então você tinha vários mecanismos que contribuíam para a antiga tríade letal do trauma. Que hoje é uma tétrade. Que hoje é um diamante, né? Fica mais bonito falar um diamante, uma tétrade. Tétrade fica um negócio... Eu sou músico, eu gosto de falar tétrade. Tétrade, não sei nem o que é uma tétrade. Se vocês souberem, bota aí a fotinho da tétrade. Gente, o pessoal que sabe. Vocês sabem que é tétrade. É 4. Tétrade de 4. Como diria Galvão Bueno. Momento do corte. Momento do corte. Corta pra Galvão Bueno gritando: é tetra! O diamante de 4, né? Que tem 4 pontos ali, pontinhos. Igual o diamante do baralho, né? O ouros ali do baralho. Ouros, exatamente. Ou uma tríade, ou uma tétrade, ou um diamante, mas hoje é um diamante, vamos ficar com um diamante. Diamante é bonito, né? É elegante. Não do amor, né? É elegante. Os diamantes são eternos.
Amém. Fala, mas qual é a nossa... Que era a tríade e hoje é o diamante aí, letal do trauma. Por que o doente morria, né? Aí, qual era a ideia do negócio? Ele tinha, né, a acidose, ele entrava, né, numa hipotermia, e isso gerava uma coagulopatia. Então, você tinha esses 3 mecanismos de morte no paciente politraumatizado causados pelo choque hemorrágico. A gente pode até entrar um pouquinho na fisiopatologia, né? Mas uma vez que você está numa fisiopatologia de choque, sua DO2 cai, você muda o seu metabolismo para o metabolismo anaeróbio. Então, a sua mitocôndria, né, ao invés de produzir 30 e... Quantos ATPs? 8? 38, 36, Não sei, 30, enfim. Por Entre ali, isso aí. 36 a 32 ATPs, né? A gente, de balanço, né, que gastava uma energiazinha para isso rolar, a gente produzia calor. E uma vez que você vai para o metabolismo anaeróbio, você produz menos ATP, 2 ATPs, né, naquela reação química que a gente aprendeu e saiu no xixi, e a gente percebe que, assim, a produção de calor cai. Você aumenta a produção de ácido lático. Então, o doente vai ficando gelado e você vai gerando uma acidose lática. Então, toda a acidose, a gente tem que lembrar o quê? Que a nossa proteína, né? Todas as proteínas do nosso corpo, as enzimas, elas precisam agir o quê? Num pH ideal, numa temperatura ideal, porque é tudo conformação. E a cascata de coagulação nada mais é do que uma série de enzimas. Então, você tinha 2 mecanismos pelos quais a coagulação passava a não funcionar direito. Porque você tinha acidose e hipotermia. Então, as proteínas perdiam a sua conformação adequada numa temperatura inadequada e aí não coagulava. E aí o sangramento continuava e o choque se retroalimentava. Para completar tudo isso, qual era o tratamento que você fazia? Soro fisiológico aos montes, que entrava nunca na temperatura ideal e chuchado no cloro, que dava mais acidose, mais hipotermia, mais coagulopatia e diluía tudo, e piorava todo o sangramento. Você aumentava a pressão, ou seja, sangrava mais, você diluía a coagulação e você retroalimentava isso tudo. Então, obviamente, o que acontecia era o doente morria. E aí, houve um shift, né? E claro que se ele sobrevivesse, acontecia todos aqueles outros problemas que eu falei para vocês. E uma vez que ele sobrevive, né? Ou que ele morre, o que eles começaram a perceber? Eles começaram a perceber que se o doente sangra, ele sangra o quê? Ele sangra soro? Não, ele sangra sangue. O óbvio precisa ser dito. E aí o óbvio começou a ser estudado. Então eles perceberam, será que se o doente está sangrando, eu repor sangue, será que não seria melhor? Será? Né? E aí foram começando, né, os trabalhos de começar a utilizar o concentrado de hemácias como fluido, né, na ressuscitação desses doentes. Uma estratégia mais liberal de transfusão. Exatamente, não baseado em exames, né, mas baseado mais no empirismo. E, obviamente, isso foi tomando corpo até que, com os conflitos modernos, né, do Afeganistão e do Iraque, começaram a perceber que só a hemácia também não ajudava na parte da coagulação. Então, a gente tinha, né, uma estratégia de tentar reconstituir o sangue que sangrava, né? O sangue que sangrava. O sangue que era perdido. O sangue que era perdido. Então, você tinha a estratégia de você fazer uma solução de hemácia com plasma e com a plaqueta. O famoso 1 para 1 para 1. 1 para 1, que era o que começou a ser pregado, e isso virou, né, com os estudos que foram saindo, os grandes trials que foram conduzidos tanto nesse período quanto na medicina civil, lá nos Estados Unidos, e eles perceberam que realmente você tinha um impacto de melhora na mortalidade desses doentes. Então, o padrão ouro se transformou em você, frente a um choque hemorrágico, tratar o paciente com transfusão maciça. O que parece bem óbvio depois que a gente comprova, descobre, lê, comprova isso, fala, nossa, se está sangrando, dá sangue. Parece óbvio agora, mas não era. Não era óbvio. Não era. Quer dizer, era, mas não era, né? Aquela velha história. E além de estar sangrando, dá sangue, você já falava aqui no começo do nosso episódio sobre a importância de um tempo porta-bisturi, né, de um porta-sala, para controles de sangramentos. Assim, a gente não quer piorar. A gente eu estou tentando organizar o nosso raciocínio aqui, porque a gente faz em formato de bate-papo, mas a gente tem o nosso público que está ali, que às vezes precisa ter essa estruturação melhor. Então vai falando, bom, choque hemorrágico,
é importante, principal causa de morte no trauma. Sangramento, sangram sangue, precisa ser dito, óbvio, precisa ser dito. E a gente começou a discutir aqui a importância, o manejo, falamos um pouco de ressuscitação volêmica, que é importante ser feito hoje em dia muito mais numa estratégia de hemotransfusão precoce. O ATLS ainda fala 1 para 1 para 1, a gente começa a discutir um pouco nos congressos, o Daniel até deu aula sobre isso, sobre estratégias de sangue total. Mas não só repor o sangue perdido, seja no 1 para 1 para 1, seja no sangue total, mas outras estratégias eventualmente podem ajudar no controle do sangramento. Seja esse controle físico, com bisturi, cortando, achando o ponto sangrante, ligando. E a gente tem outras estratégias de controle físico também, compressão do sítio, quando for um sítio comprimível, ou torniquetes podem ser úteis. E tem estratégias de controle químico, né? A gente tem ali o... O que a gente tem aí que você pode dizer pra gente sobre ácido tranexâmico, sobre plasma fresco congelado, sobre complexo prostrombínico, então, sobre né, reversores de anticoagulantes. Tema que eu adoro, né? Eu acho é um tema muito divertido, porque é engraçado, né? Como as coisas vão ocorrendo na sua vida, né? Mas eu detestava estudar a coagulação, né? Assim, eu tinha ranço, raiva, na vida. né? De eu pegar, né? Na época, não sei se as pessoas ainda usam Robbins como patologia, né? Mas você aprendia a cascata, na verdade você não aprendia, você decorava, né? Via intrínseca, via extrínseca, e obviamente você decorava, fazia a prova, que saía no xixi, você falava, nunca mais eu vou usar isso na minha vida, passei de patologia e tá resolvido. E aí eu percebi, né, como eu sempre gostei do atendimento ao trauma, que eu precisava entender isso um pouquinho melhor. E aí a gente acaba, né, se perguntando por que eu não estudei tão bem aquilo que eu só decorei para fazer a prova. E aí a gente teve que rever um pouco isso. Mas fato é, como você falou, Goltar, a gente tem hoje uma série de medicações que a gente pode lançar mão frente ao paciente exsanguinante, né? O choque hemorrágico, principalmente no contexto do trauma, a gente está falando de trauma, porque são doenças diferentes, então tem trauma. Hoje em dia a gente até pesquisa se o trauma penetrante é diferente do trauma contuso, parece que é. Mas, de modo geral, a gente fala do ácido tranexâmico. Que é o ácido tranexâmico, né? O ácido tranexâmico ele é um antifibrinolítico. O que é isso, né? Se a gente for lembrar de todo, eu não vou falar aqui, senão vou ocupar metade do podcast falando só disso. A gente sabe, né, que o coágulo que a gente quer formar é um coágulo forte. Cheio de quê? Cheio de fibrina. Ou seja, que ele efetivamente faça um tampão ali e pare o sangramento, mesmo com pressões altas, né, da corrente sanguínea. Então, ele precisa ter fibrina para fazer a corda que segura aquilo lá. Obviamente, esse processo de gerar e consumir fibrina, ele ocorre naturalmente. E, obviamente, no contexto do trauma, existe duas coisas que ocorrem. Existe um consumo muito grande do fibrinogênio, justamente porque ele está sendo convertido pela trombina para se transformar em fibrina e fechar esse coágulo. E, por outro lado, está sendo ativado muito o quê? A lise dessa fibrina. Então, você tem uma fibrinólise ocorrendo no trauma. E tem alguns fenótipos que, dependendo de como o paciente chega, você já tem ali um estado hiperfibrinolítico muito evidente. Então, o ácido tranexâmico, como essa medicação que entraria ali precocemente, evitando que esse processo de hiperfibrinólise ocorra. Então, eu daria tempo do meu coágulo ser gerado, o sangramento parar e eu manter um coágulo firme por mais tempo. Essa é a ideia do ácido tranexâmico. E é uma ideia tão legal, mas tão legal, que eu sempre falo nas aulas, né, para os residentes e tudo mais, que o ácido tranexâmico está para a medicação em relação ao trauma, assim como a aspirina está para o infarto com supra. Boa. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Então, assim, chegou um politraumatizado, primeira coisa que tem que pensar entre tudo que eu tenho que pensar, mas em termos de medicação que vai mudar a mortalidade desse paciente, é administrar 1 grama de ácido tranexâmico IV. E aí faz, e depois você pode repetir ou deixar isso em infusão em 8 horas. Mas o que é mais importante é a primeira dose, principalmente dentro das primeiras 3 horas do evento do trauma. O Transamin
é o AS do trauma. O Transamin é o AS do trauma. Essa frase Cara, dizem que eu sou frasista ainda. Ele que soltou essa. Essa eu já tinha ouvido dele. Eu o gosto muito de Transamin falar. é o AS do trauma. Inclusive, se a gente for pegar o estudo, né, o NNT da aspirina, e aí eu vou ter que lembrar, assim, depois a gente dá uma colada ali, a gente corta, mas o NNT, se não me falha a memória, da aspirina é 42. Eu acho que é isso aí. Do Transamin é 67, se não me falha a memória. Então é muito próximo. É um dos, e para mortalidade, ou seja, é um dos melhores que a gente tem da medicina para isso. Claro que o pessoal da igreja, da medicina baseada em evidência, sempre vai criticar que o trabalho não foi isso, o trabalho não foi aquilo, não sei o que, né? Bem assim, mas a evidência está aí. Né? Então, estudo que foi conduzido em países subdesenvolvidos como o Brasil. Então, você tem como o Brasil, não necessariamente o Brasil, mas assim, vários países subdesenvolvidos tiveram esse estudo do Transamin e o seu uso diminuiu a mortalidade. Então, foi feito também em sistemas de trauma não tão bem desenvolvidos. Então, na nossa realidade, é mais do que obrigatório a gente fazer essa medicação. Além do Transamin, plasma, complexo protrombínico, andexanet, coisas que fazem a coagulação melhorar. Tem lugar? Como é que é isso? Então, isso é interessante a gente lembrar que se eu tenho um hospital que tem recursos e eu tenho a capacidade técnica e operacional de fazer o protocolo de transfusão maciça, hoje é a melhor evidência que a gente tem, o 1 para 1 para 1. Ainda não é uma evidência tão boa, mas é o que a gente tem, é o que tem para hoje. É claro que se eu não tenho essa disponibilidade muito grande de você fazer plasma da com pau, ou plaqueta, e tá tudo bem, porque as realidades elas são diferentes, existe, né, a possibilidade de frente a um paciente que, com uma gasometria que já mostre pra gente, né, um base excess muito negativo, né, menos 6 ali, geralmente, a gente tem um lactato que já na admissão está um pouquinho mais alto, onde a gente tem uma hemoglobina já mais baixa, um doente mais hipotenso, você já está meio que autorizado a empiricamente usar uma outra estratégia utilizando, se você tem isso disponível, que não é uma medicação barata, o concentrado de fibrinogênio, que isso já denota, né? Claro que o ideal é sempre dosar o fibrinogênio, mas também é um exame que não fica pronto assim, estalei os dedos, o exame ficou pronto, mas isso já denota que talvez esse paciente se beneficie de uma reposição empírica de fibrinogênio, que é a primeira coisa que vai ser consumida no paciente politraumatizado. Essas outras coisas, né, o PCC, né, que a gente fala, que não pode nem falar isso, essa sigla, o complexo protrombínico, ele repõe... PCC, agora caiu aqui. PCC, não, complexo protrombínico. Complexo protrombínico, né, a gente... também é uma medicação muito cara, mas o complexo protrombínico ele foi criado para reverter o sangramento por varfarina. Por varfarina. Então ele tem as fatores de coagulação vitamina K dependentes. Então é o 2, 7, o 9 e o 10. Que são fatores importantes, mas no contexto do trauma, o ideal é que você tenha um pouquinho de evidência que você está com algum problema nessa coagulação, porque é muito caro. Então, assim, é o custo-benefício de você fazer essa droga, entendendo para que lado que o doente está. Claro que se você tiver disponível, né, o tromboelastograma, aí você pode fazer e aí você consegue fazer guiado. Só que nesse cenário, aí é o que eu falo, a gente gosta tanto de falar sobre isso, mas, de modo geral, se o doente está grave mesmo, a gente vai colher tudo isso e vai entregar, geralmente, na mão do colega anestesista, que vai acabar conduzindo esse doente no centro cirúrgico junto com a intervenção cirúrgica. Então, eu vejo o papel do emergencista como o cara que é o grande... camisa 10, não no sentido de que ele é o cara que faz mais gol, mas ele é o cara que pega a bola, organiza a jogada e cruza para o centroavante cabecear e fazer o gol. E falando nessa organização de jogada e cruzar para o centroavante, o paciente está lá, chegou trauma, seja contuso, seja penetrante, a gente fez um pouco de soro, né? Gente, fazer soro também não é contraindicado, tá? Não, a gente faz soro, tá, gente? Só não é engraçado, é aquela coisa psicopática hoje, como era, né, antigamente. Como é que a gente faz o soro, né? Então, se eu tô com um trauma penetrante, né? Eu tô vendo que o doente tá rebaixando, eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Abre o sorinho, eu fico ali com a mão no coisa. Abriu,
Aí o doente dá uma acordadinha e eu fecho. Aí você consegue ganhar tempo, você vai fazendo alíquotas de volume baseado principalmente nos fatores de choque que você tem. Um grande bom fator é o nível de consciência do paciente, que te ajuda bastante. Mas o paciente chegou, a gente controlou os pontos de sangramento, com torniquete, com compressão, com transamin, com reversores ali das eventuais coagulopatias. A gente fez um pouco de soro, a gente começou a dar sangue, plasma, plaquetas, 1 para 1 para 1. Se o seu hospital tem um protocolo, você fez sangue total. E você já decidiu que esse paciente vai para a cirurgia, você está encaminhando esse paciente para o centro cirúrgico, mas esse paciente insiste em ficar hipotenso. Nesse contexto de trauma, Nora? Grande pergunta. Essa é Eu tava segurando o Holy Grail, né? É o cálice sagrado da dúvida. Então, é aquela questão, né? Quem é esse paciente? É um paciente que ele não tem TCE? É um paciente que é um choque hemorrágico puro e simples? Sendo um paciente choque hemorrágico puro e simples, a gente tolera a hipotensão permissiva, baseado no mínimo de pressão para que você execute o mínimo de perfusão. Então é aquela história, né? Que eu acabei de falar para vocês. Eu abri um pouquinho o sorinho no paciente, ele deu uma acordada e aí fechei. É o tempo que eu tenho para não atrasar o tratamento definitivo do paciente. Agora, é um trauma craniano, um TCE, eu sei que eu preciso manter uma cabeça de pressão mais alta. Então, se mesmo assim o doente insiste em ficar hipotenso, aí a gente tem que lançar mão de medicações vasopressoras. E o grande ponto da discussão é que medicação vasopressora você vai usar. Nora? Todo mundo gosta de ir direto para Nora, né? Mas o que a gente tem de evidência, né? Saiu um trabalho, nem sei se isso foi atualizado ou não, mas saiu um trabalho mostrando e avaliando o uso da vasopressina como meio que primeira linha nesse cenário de choque hemorrágico. E os benefícios que foram no trabalho em questão: menos tempo de uso de outros vasopressores, menos tempo em terapia intensiva, menos tempo de ventilação mecânica. Então, talvez, né, a mina, entre aspas, né, mas o vasopressor de escolha nesse tipo de paciente, se eu tiver que fazer alguma coisa, aí talvez eu faça uma vasopressina. Mas isso ainda não está em nenhum guideline. O que está no guideline é que você use a Nora para que você tenha um mínimo de cabeça de pressão. Tá? Então é ou push dose ali, porque o doente precisa do controle do sangramento. A gente não pode atrasar. Na verdade, não vai resolver em definitivo nada disso. É igual de pirona para febre, né? É de pirona para febre. Você vai baixar a febre. Mas a causa da febre. Eu acho que principalmente no contexto de APH, assim, né? Eu puxo o lado pensando em SAMU, é complicado. Quando você tem tudo isso na mão, e hoje a gente não consegue transfundir na ambulância. Então, a gente fica um pouco refém desse tempo-resposta. Enquanto eu vou encaminhar um paciente da cena para o centro cirúrgico, eu preciso resolver esse caminho, mínimo, né? né? A gente brinca que no contexto do trauma penetrante, né, o fluido do APH que o doente precisa é gasolina. Então, assim, claro que dentro da segurança, né? Você ficar com um doente grave, chocado na cena, principalmente ferimento de torso, né? Ou uma suspeita, né? Um FAST positivo, muito tempo fora do hospital, você está efetivamente tendo pouca chance desse doente sair. Scoop and run, prancha e gasolina. Nem prancha, né? O Ana Paula falou aí com vocês esses dias aí que nem prancha. É porque o scoop and run é o clássico. O clássico, né? A frase clássica. Acesso calibroso, passa um cristalóide ali e vê o que acontece, né? O mínimo possível. Isso aí. E só tô lembrando aqui, para não deixar os nossos ouvintes também esquecerem disso, que nesse contexto de trauma, de muita transfusão, a gente também não pode esquecer de fazer cálcio. Exatamente. Porque, né, a gente fica estudando fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, fator isso, fator aquilo, fator aquilo, fator aquilo, fator aquilo. A gente esquece que às vezes o nome dos fatores é super complicado, é qual é o fator não sei quanto, que é a protrombina e o fibre não sei das quantas. Fator 4 da coagulação é cálcio. E toda vez que você tem pouco cálcio, o paciente coagula mal. E o paciente pode ter pouco cálcio porque o cálcio dele já está sendo consumido pela própria hemorragia dele. E ele pode eventualmente ter muito
ter tomado muita transfusão, lembrar que o citrato Por que o sangue não coagula na bolsa? Porque ele tem citrato. E citrato quela cálcio. O sangue não coagula dentro da bolsinha da transfusão justamente porque você bota um troço lá dentro, misturado no sangue, para parar o cálcio de funcionar. Um quelante de cálcio. E aí, beleza, o sangue não coagula na bolsa. Mas quando você transfunde, você está transfundindo o quelante junto. E aí você pode ter uma hipocalcemia absoluta ou relativa, que nesse contexto de controle de sangramentos de grande monta, vale a pena lembrar e repor um gluconatozinho de cálcio, né, Dani? Pensou em transfundir, a gente já faz empiricamente, mesmo sem o resultado da gasometria. Vou passar uma hemácia, eu particularmente já mando fazer pelo menos 2 ampolas de gluconato de cálcio, porque eu sei que o doente vai precisar disso. Show de bola. Falamos bastante coisa, né? Muita coisa. Isso aí dá pra gente falar até amanhã podcasts só sobre isso, né? É um tema que eu sou apaixonado. Então, se quiser mandar, vamos mandando. Vamos lá. Mas a gente vai também, em nome da santa paciência de todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Telespectador, de todos os YouTube espectadores, existe? Será YouTube espectadores? Não sei. Em nome de vocês, a gente vai guardar mais sobre essa conversa para os próximos episódios. Por hora, queria agradecer a presença do Dani. Estamos à disposição. Segue a gente, né, nas redes Por sociais. favor, deixa aí seus contatos. @carioca.emergência. Pode seguir lá. A gente está, né, mostrando um pouquinho do dia a dia da maior emergência da América Latina, né, o Hospital Municipal Souza Guiar da Prefeitura do Rio, que é um lugar... A escola do trauma. Maravilhoso, né? Assim, eu sou apaixonado por aquele hospital. Mas manda um oi, não entendeu alguma coisa que a gente conversou, buzina eu, buzina o Goltara, buzina a Luísa, que a gente tenta ajudar. E você já sabe como que encontra. @doutora Luísa Brown. E @emergência raiz. Vai ser um prazer ter vocês lá. Mandem sinais de fumaça, pombo correio, tapete voador. Vai ser massa. Pix também é bom, né? Pix, aceito Pix. A gente Carioca já sabe que é o Pix aqui, ó. Aceito Pix. Se quiser mandar o Pix, Valeu, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Valeu.